Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós comemoramos o dia da Ascensão do Senhor. Um dia muito especial para o nosso calendário eclesiástico. É o dia que nós lembramos que Jesus ascendeu aos céus. Assim como ele veio até nós, se esvaziou e chegou à nossa realidade se encarnando, 40 dias depois da Páscoa, Jesus ascende. Ele sobe aos céus. Mas ele não nos deixa órfãos. Pelo contrário, há uma palavra que nos diz que ele nos enviou e nos comissionou a ser suas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. E eu quero ler essa palavra bíblica para você. Está lá em Atos, no primeiro capítulo, no verso 8, que diz o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, os discípulos. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Essas são as palavras narrativas desse grande acontecimento que nós comemoramos hoje no dia da Ascensão. Jesus ascende aos céus, mas ele derrama o seu poder sobre nós, o seu Espírito. O Espírito de Jesus está entre nós. Nós não estamos sozinhos. E por que ele derrama? E para quê? Ele derrama o seu Espírito para nos preencher, para que nós, eu e você, sejamos suas testemunhas aqui na terra. E o que significa ser testemunhas de Jesus? Significa que nós anunciamos não só em palavras, mas em atitudes, que nós somos, como dizia Lutero, os pequenos cristos para o mundo, que através das nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, nós continuamos a obra que Jesus iniciou. Nós continuamos como igreja, como cristãos, vivendo esse evangelho transformador, esse evangelho que traz para a nossa realidade vida nova. E só fazemos isso pelo poder do Espírito. É o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos faz romper barreiras. Vejam, aqui Jesus comissiona eles não só para Jerusalém, não só para a Judéia, nem para a Samaria, mas para os confins da terra. Ou seja, o Evangelho quebra fronteiras. O Evangelho, ele alcança pessoas nas suas mais diversas circunstâncias. Não há raças, não há etnias, não há orientação sexual, não há posição social que possa separar a pessoa de Cristo, porque esse Evangelho é o Evangelho transformador. Esse é o Evangelho que alcança todas as pessoas nas mais diversas circunstâncias e lugares. A ascensão do Senhor é um chamado para ser testemunha de Jesus. A ascensão do Senhor é um chamado para vivenciarmos e continuarmos a obra dele, anunciando e vivendo esse Evangelho. Então eu quero convidar você a essa reflexão, e não só essa reflexão, mas também uma tomada de posição, de um movimento que vive essa proposta do reino, desse movimento que traz justiça, desse movimento que rompe barreiras para que esse evangelho que é amor, que é compaixão, que é solidariedade, que é transformação, alcance a vida das pessoas. Assim nós como igreja somos chamados a viver esse dia, olhando não só para os céus, mas olhando para o nosso lado, olhando para quem está junto conosco, olhando para a nossa realidade. Aliás, esse é o grande desafio de uma testemunha de Jesus, que quando olha para a realidade e percebe essa realidade que nem sempre ela é uma realidade boa, nem sempre justa, nem sempre amorosa, nem sempre coerente com o Evangelho, nós somos chamados a vivenciar de forma diferente e não deixar que essa realidade nos transforme, mas a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo.
Assim, meu querido, assim, minha querida, nós vivenciamos esse dia da ascensão. Afinal, somos apóstolos. E apóstolos são pessoas vocacionadas. Vocacionadas para sair de si mesmas, sair de seus lugares e anunciar e viver esse evangelho. Eu os convido para esse movimento. Vamos celebrar esse dia com fé e convivência desse reino transformador. Afinal, somos apóstolos.